Hoje é dia de falar do que, gente? De mercado de trabalho, e a profissão escolhida foi advogados. Sim, pra quem não sabe, aqui no canal tem um quadro, tá? Eu tinha feito aí uma semana, 2 semanas atrás, um vídeo sobre a minha experiência em restaurante aqui na Itália e tinha falado pra vocês que eu tava com a intenção de fazer alguns vídeos sobre mercado de trabalho aqui na Itália. Mas mercado de trabalho na Itália, sim, com profissões específicas. E teve uma repercussão muito bacana porque muita gente entrou em contato comigo e me disse: Vera, faz a minha profissão, por favor, vou ficar muito feliz. Então a gente já tem uma listinha aí enorme de profissões e devagarinho vai sair todas as profissões. Inclusive, se você quer saber como que é o mercado de trabalho aqui na Itália da sua profissão, comenta aqui embaixo, tá bom? Então a profissão escolhida foi advogados e a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom, gente? Como que vai ser organizado esse vídeo? Porque tenho medo que esse vídeo seja grandinho. A gente já fez lá um mercado de trabalho, profissão, área da estética, né? Estetista, cabeleireira e micropigmentação de sobrancelha. Essa palavra pra mim é realmente impossível. E tinha sido um vídeo bem longuinho, então já vou explicar pra vocês como que vai ser organizado esse vídeo. Porque aí, se vocês quiserem saltar só pra parte que interessa a vocês, vocês fazem. Senão, eu acho assim que vocês poderiam ficar aqui o vídeo todinho. Eu ia ficar muito agradecida. Bom, o vídeo vai ser organizado assim. A gente vai falar da formação, tá? Como que você se forma em direito aqui na Itália. Vamos falar disso. Depois vamos falar o quê? Do Albo dei Avvocati. O que seria isso, gente? Seria o livro dos advogados. Agora, no Brasil, vocês também fazem um exame, tá? Do Estado, para vocês exercerem a profissão. E aqui na Itália é a mesma coisa, tá bom? Então vamos falar disso. Depois vamos falar se você pode ou não validar o seu diploma do Brasil. Porque, obviamente, se você não se formou na Itália, então se você não fez essa primeira parte aqui, ó, você vai simplesmente ter que o quê? Validar o seu diploma, tá bom? Então vamos falar se é ou não possível validar o seu diploma e o que você tem que fazer a mais, além de validar o seu diploma para poder trabalhar. Depois disso, a gente vai falar do quê? De grana, né, gente? Porque mercado de trabalho é inclusive isso, saber mais ou menos quanto que eu vou ganhar aí na Itália. E como que eu consegui essas informações? Eu joguei no Google, simplesmente? Não, porque isso aí até você mesmo pode fazer. Joguei no Google também? Joguei no Google também. Mas peguei várias fontes de informação, entrei em contato com as faculdades, entrei em contato com gente que se formou aqui, para poder fazer esse tipo de vídeo um pouquinho mais completo, com muita informação. Inclusive, já vou avisando que essa daqui não é a minha profissão, tá, gente? Eu sou uma psicóloga, não sou uma advogada. Sou uma psicóloga, tenho que me formar ainda, mas quis fazer a chicosa. Enfim, é basicamente isso. Não é a minha profissão. Inclusive, comentários super livres, assim, pra você que tá formado aqui na Itália. Se tem alguma coisa que faltou, comenta aqui embaixo, tá bom? Porque aí fica livre para todo mundo. Inclusive, mais pra frente, a gente vai pegar o quê? Vai pegar os profissionais da área, brasileiros que se formaram aqui na Itália, ou brasileiros que validaram o diploma deles, tá bom? E, através disso, a gente vai fazer mais vídeos de mercado de trabalho, mas com profissionais. Aí vai ficar tudo muito mais completo. Devagarinho, a gente vai conseguir fazer tudo. Então, vamos começar que já tá longo esse vídeo, né? Então, se você tá querendo se formar aqui, você tem que saber que faculdade de Direito, que aqui na Itália se chama Giurisprudenza, tem ciclo único de 5 anos. Já falamos aqui no canal que algumas faculdades são 3 mais 2, 3 anos e mais 2 de especialização, mas faculdade de Jurisprudência de Direito não. É ciclo único, 5 anos direto, tá, gente? E você vai ter o quê? Vai ter preparação a nível nacional e internacional. Então vai ser 5 anos de estudo assim direitinho, preparação nacional e internacional maravilhosas. 5 anos e você tá formadinho, ó. Aí você vai me falar: nossa, 5 anos já sou advogado? Não, 5 anos e você é formado em jurisprudência e você é um doutor em lei, tá? Em italiano fica mais bonito ainda, doutor em legge. Hã? Gostou? Ficou bacana, né? E aí, só com os meus 5 anos eu já posso trabalhar, já que eu não sou advogado? Sim, gente, você pode trabalhar com várias coisas.
Pode trabalhar em banco, pode trabalhar em INSS, pode trabalhar em um monte de coisa e pode fazer vários concursos, tá? Porque você já tem um título ali de estudo, você é um doutor em lei, então você tem muitos concursos lá liberadíssimos para vocês e vocês podem trabalhar com isso, podem fazer estágios, podem fazer um monte de coisa, mas ainda não são advogados porque vocês ainda não fizeram um exame de estado lá falando para vocês que vocês já estão no livro dos advogados que podem exercer a profissão. Mas assim, gente, doutor em lei já pode trabalhar com muita coisa e fazer muito concurso. E para ser advogado, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que fazer um estágio obrigatório, porque antes de fazer o exame de estado, você vai ter que exercer um pouquinho a profissão fazendo estágio. E já vou deixar claro que muitas vezes eles não pagam, tá? E esse estágio se chama prática forense. É basicamente isso. Você vai ter que fazer essa prática forense aqui, gente, por 18 meses, para depois ter acesso ao exame de estado. Se você não quer esperar 18 meses, fala, pelo amor de Deus, é muito tempo, você pode substituir a sua prática forense por um curso de especialização. Aí, em vez de fazer um estágio por 18 meses, você vai ter que fazer esse curso de especialização por 1 ano. Mas é sempre obrigatório, tá bom, gente? Bacaníssimo eu falar 1 ano com a minha unha aqui, ó, quebradíssima. Deixamos claro isso? Ou você faz 18 meses de estágio, ou você faz 1 ano de um curso especializado para você ter acesso ao seu exame de estado. E como que é esse exame de estado, Vera? Me conta, pelo amor de Deus. Agora, gente, o exame de estado é composto de 3 provas escritas e uma prova oral. Nessas provas escritas, você vai ter que fazer uma redação de um ato processual, vai ter que estudar direito civil e direito penal. Então, vai fazer lá uma prova de direito penal, uma prova de direito civil e vai ter que fazer uma redação de um ato processual, que eu acho que seria um processo, né? Eu estudei, mas não fica querendo de mim que eu saiba esses bagulho de vocês aí de direito, não, porque eu não sei. Sei que vocês têm que fazer uma redação de ato processual. É você que tem que saber, não eu, tá? Aí tu superou o exame? Querido, você tá lindo, tá maravilhoso. Você vai lá e se inscreve no álbum de advogado, ok? O que seria isso, gente? O livro dos advogados. E você vai ser um advogado, assim, de verdade, sabe? Você vai ser um advogadão mesmo, assim, na Itália. Maravilhoso, incrível, sério, de verdade. Aí você tá lá, gente, inscritinho lá no livro dos advogados. Já pode exercer a sua profissão, mas vai ter que se inscrever aonde, gente? Espera que eu tenho que ler. Vamos fingir que eu não estou lendo. Na Cassa Nazionale di Previdenza e Assistência Forense. Não colei, né? Você vai ter que se inscrever nessa Casa Nacional de Previdência e Assistência Forense. Por quê? Porque você vai ter que pagar as taxas. Sim, gente, vai ter que pagar as taxas porque aí você vai ter direito a todas as assistências, todas as coisinhas certinhas, pro seu direito, da sua profissão, maravilhosos, e vai ter que pagar as taxinhas pra ele porque eles não são bobos, né? E daí, tu vai atrás dos seus trampos e seja feliz pra toda a sua vida, tá bom? E agora é o momento de falar de quem? De você que não se formou aqui na Itália, você se formou no Brasil e quer validar o seu diploma. Você pode, gente, validar o diploma de advogado de direito aqui na Itália? Sim, você pode. Só que tem um detalhe, tá? Quase caí. Vamos deixar claro. Vou fazer aqui no canal um vídeo explicando exatamente como que se traduz um diploma de faculdade, porque é igual para todo mundo, tá bom? Mas você, advogado, tá? Você que se formou em direito, em geral, assim, você que se formou em direito, vai ter que fazer uma coisinha a mais que os outros. O que seria isso? Depois que você traduziu todos os seus documentos, traduziu tudo, tá bom? Você vai ter que fazer uma coisinha a mais, que é o quê? Dado que a legislação... Meu Deus do céu, eu tô muito... Ai, que nervoso falar de lei. Dado que a legislação não é igual no Brasil e na Itália, tem as diferenças, tem algumas leis diferentes, tem algumas coisinhas diferentes. Mesmo que você estude direito internacional, algumas coisinhas mudam, né? Então, depois que você traduziu todas as suas coisinhas, validou lá o seu diploma, você vai ter que trazer o seu diplominha, as coisinhas lá, todas copiadinhas, todas traduzidas, todas bonitinhas, e levar em uma faculdade. Pra quê? Você vai ter que levar em uma faculdade para eles fazerem uma, digamos assim, um check-up, tá bom? E ver o que está faltando, ok? Algumas faculdades falam pra você assim,
tá tranquilo, vai, fica de boa. Outras faculdades, em vez, falam pra vocês o quê? Olha, você vai ter que fazer uma pequena atualização, tá bom? Você talvez na faculdade não tenha estudado isso daqui. Pra mim não tá bom, tá? Pra mim você tem que estudar um pouquinho a mais essa coisa aqui italiana, que só tem na Itália. Aí você vai lá e estuda, tá bom? Faz essa pequena atualização aqui, mas depois disso você pode exercer a sua profissão, assim, gente, tranquilamente, porque você tem uma validação do seu diploma como advogado. E se precisar fazer alguma pequena atualização, que seja um master, um doutorado ou simplesmente um curso pequenininho lá na faculdade, depois disso aí eles vão falar pra vocês de acordo com o seu caso, né? Aí você vê. E é basicamente assim. Como disse pra vocês, aqui no canal a gente vai trazer alguns profissionais, tá bom? Pra contar pra vocês como que foi o processo deles, porque aí fica tudo mais interessante. Se você já sabe que o processo é basicamente esse, aí você já se faz uma ideinha lá na sua cabeça. Só que, às vezes, ter uma pessoa que já passou por isso, que conta a experiência, é super bacana. E a gente vai ter sim alguém que vai vir aqui e vai falar, olha, eu validei o meu diploma desse jeito e eu comecei a exercer a profissão de advogado aqui na Itália assim, assim, assado. Então vai ser muito mais completo, é só esperar essa pandemia acabar e tudo vai ficar bem completinho. Mas é basicamente isso, você precisa saber que seu diploma seu diploma de direito pode ser sim validado aqui na Itália. E simplesmente por um motivo de legislação, nossa, as palavras me matam. A outro via é a microargumentação, aqui é legislação, ai deu certo, não tá dando. Você só tem que saber isso, gente, que por problemas de lei, você às vezes vai ter que fazer uma pequena atualização, mas depende muito do dia lá, da pessoa, da faculdade, que tá simplesmente dando lá uma olhada lá no seu diploma, tá? E quanto que ganha um advogado na Itália? Aí que tá, eu fiquei boba quando eu vi, tá? Porque eu juro pra vocês que eu pensei que era muito mais. Joguei no Google e tive um resultado. Perguntei pras pessoas e tive mais ou menos o mesmo resultado. E eu fiquei, gente, só isso? Só isso por quê? Porque aqui o salário médio de um advogado é de 700 euros a 1.500 euros. Não é tantíssimo. Isso varia muito. Tem advogado que ganha muito mais que isso, tá, gente? Mas isso aí varia muito por quê? Porque conta os anos de experiência, os serviços, a sua área de especialização, tá? Conta muito. Conta também se você pegou lá um caso, um processo e você vai ganhar em cima daquele processo. Mas basicamente um salário médio de um advogado que tá lá começando a 700 conto e depois vai mais ou menos para uns 1.500 euros e aí pode variar muito. E uma coisinha um pouquinho triste também é saber que muitos advogados, pessoas, italianos inclusive, italianos inclusive que se formam aqui na Itália, eles simplesmente migram, tá? Muita gente aqui na Itália prefere fazer o quê? Depois que eles se formaram, eles preferem vazar daqui, tá? Eles preferem ir para Londres, preferem ir para os Estados Unidos, preferem ir para outros lugares aqui da Europa, preferem ir para Alemanha, porque eles não acham que o salário aqui seja tão bom assim, tá? Seja tão valorizado. E é basicamente isso, porque você tem que levar em consideração um monte de coisa. Talvez o estudo aqui seja maravilhoso, tá? Mas é maravilhoso. Mas talvez a sua profissão não seja tão valorizada. Por exemplo, eu estou me formando em psicologia, mas eu sei que psicologia aqui na Itália é pouquíssimo valorizada, gente. É realmente pouquíssimo valorizada, de verdade. E é aí que você começa a pensar, né? Você está aqui se formando em direito e a sua profissão talvez não seja tão valorizada assim. Por quê? Porque tem muita competição, tá? Tem muita competição, tem tantos profissionais desocupados dessa área. E não é porque você é estrangeiro que você chegou aqui, que você não tá achando trabalho não, tá, gente? É porque realmente não é tão simples assim. E eu fiquei chocada quando eu perguntei essas coisas e quando eu fui ver mais ou menos o salário e que era baixo, né? Eu acho baixo para uma pessoa que estudou lá há muitos anos, fez estágio lá grátis, né? Por 18 meses ou por um ano. Estudou muito para fazer um exame de estado, se inscrever lá no livro dos advogados e não tá ganhando tanto assim, no meu ponto de vista, tá, gente? Pelo amor de Deus.
Dado que, por exemplo, aqui em Roma, você paga 800 conto num aluguel e tá ganhando 1.500, sabe? Não é tão bom assim, na minha opinião. Mas é isso. Se você é formado em Direito, eu peço pra você deixar aqui embaixo mais informações, se você tiver. Se você se formou aqui na Itália e quiser ou me corrigir, porque talvez eu tenha sim pesquisado muito, mas talvez alguma coisa que eu disse tenha sido fora por algum milímetro de alguma coisa, me corrija. Essa daqui não é a minha profissão, mas eu realmente procuro tudo pra vocês com muito amor, gente. Eu não jogo no Google e venho aqui pro vídeo não, mesmo porque não teria sentido fazer um vídeo de mercado de trabalho aqui simplesmente pra isso. Vamos falar um pouquinho mais pra frente de mestrado, tá? De mestrado, de doutorado, pra gente ficar um pouquinho mais dentro disso aí tudo, mas devagarinho a gente vai conseguir falar de tudo aqui no canal. Então me fala aqui embaixo o que você achou, o que você esperava, se é como você esperava, se é diferente do que você pensava. E, bom, é isso. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!